Na padoca do vale, com café, manteiga e pão, tem conversa que aquece o coração. Só com gente da gente, com história e amor, é o cafezinho com o professor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cafezinho com o Professor, aqui na Padoca do Vale, porque com café, manteiga e pão a gente mantém conversas que aquecem o nosso coração. Gente, hoje eu tô com uma pessoa aqui muito especial. Eu conheço desde não sei quando, né, amor? Quem tá me ajudando é a Alexandra, por isso que eu falei amor, senão vocês vão achar que eu tô chamando o Adriano de amor. Não, é a Alexandra que tá aqui ajudando, tá? Conheço desde sempre, gente. Essa pessoa é muito especial, faz parte da vida de Igaratá e da minha vida de maneira muito especial, porque as nossas famílias são muito amigas, foram parceiras de profissão durante muitos anos e comoveu a comunidade recentemente quando, por meio do Igaratá em Foco, eu pude homenageá-la em função da sua aposentadoria. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que professora Simônia Cipromati. Palmas para ela, então. Professora, muito obrigado por ter aceitado, viu? Obrigada a você pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. E é muito válida a sua vinda para cá, porque tem muita gente que pediu. Nossa, você homenageou a professora e ela não foi. Eu falei, não, mas ela vai. Nunca saiu da minha cabeça. É que tem tanta gente que a gente quer trazer que a gente, às vezes, escoa por um gargalo muito pequeno. Mas, assim, estava conversando com a senhora agora, professora. E a senhora me falou que é de Igaratá. É uma raridade, né? Uma pessoa que realmente... Não sei se a senhora nasceu aqui. A senhora nasceu aqui em Igaratá? Então, eu não nasci em Igaratá, né? Eu nasci em São Paulo, mas vim para cá bem pequena. Acho que tinha nem 2 anos ainda, já estava aqui residindo em Igaratá. Ou seja, não lembra da vida póstuma ali, né? Da vida anterior a Igaratá. Anterior não, sempre aqui. Olha só, eu tenho umas memórias muito pueris, assim, da primeira casa que a gente morou. E eu saí de lá com 4 anos, e meu irmão é mais velho que eu, quase não lembra. Ele fala, não, você tem umas lembranças assim que, pelo amor de Deus. Eu morei no Campo Limpo durante 4 anos, né, na Zona Sul de São Paulo, e depois eu fui para a Zona Leste, né, para Vila Carrão. E eu lembro direitinho da minha casa. Então você não tem essa lembrança de antes de vir para Igaratá? Não, de antes de vir para Igaratá, não. Aqui em Igaratá, e ainda assim com 6, 7 anos, que começam as minhas lembranças maiores. Ó, você é que nem meu irmão, então a memória um pouquinho mais seletiva, né? Sim, sim. Mas assim... Gente, para quem não sabe, eu imagino que todo mundo saiba, ela é filha do grande Chicão, conhecidíssimo Chicão. Você pode contar para a gente, de maneira resumida ou não, como é que foi a vinda de vocês para Igaratá e como é que foi essa história de amor entre primeiro o Chicão e Igaratá, depois a família com Igaratá? Conta para a gente como é que apareceu a professora Simônia aqui em Igaratá. Então, os meus pais, eles são de Bom Jesus da Lapa, da Bahia. Bahia? Bahia. Olha só. E aí... Acho que faz uns 54 anos que eles vieram para cá, né? E aí eles vieram, a gente era bem... Meu irmão era bem pequeno ainda, né? E eles foram morar na Fazenda São Pedro. Nossa, não foi então direto para a cidade, Não. eles foram para a Fazenda São Pedro. Primeiro eles foram para a Fazenda São Pedro, né? E de lá eles começaram a trabalhar como caseiros, tanto a minha mãe quanto o meu pai. E lá conheceram o seu Mário Barbosa, né? O Barbosa. Sim. É um muro, perto do Muro Branco que tem lá grande, ali lá perto, exatamente. Né? Sim, conheço. Essa história a gente sabe, né? Meu pai e minha mãe contavam, né? E lá eles trabalharam durante um bom tempo como caseiros. E assim começou a vida deles. Lá, nasci lá também, nasci em São Paulo, né? E aí viemos para cá. E a minha irmã nasceu em Jacareí. A Sandra já é quase que daqui mesmo de Igaratá, né? Uhum. Nascida em Jacareí. E aí foi essa vida, né? O primeiro emprego deles foi esse. E aí daí depois veio a oportunidade de trabalhar na náutica. Sei. Depois de um bom tempo. E aí ele começou a trabalhar na náutica, né? E assim foi indo. E a paixão dele por esse lance do comércio começou lá na náutica mesmo? Sim, lá na náutica. Lá na náutica ele trabalhava na marina, colocando barco na represa, tirando barco da represa, essas coisas, né? Tem uma foto que você mandou para mim, dele bem novo. Sim. É desse tempo da náutica? Sim, nossa, dos estaleiros. Meu. Nossa, ele tava a cara do seu irmão naquela foto. Sim. Eu lembro muito dele daquele jeito e quando você me mandou, falei, gente, parece o filho, não parece nem ele. Ali eu tenho bastante memória. Ali foi onde tenho mais memórias recentes desse trabalho dele, né?
E a minha mãe foi trabalhar no Chaparral. Até hoje está aí o Chaparral, né? E o Chaparral está aí. Então, ela trabalhou no Chaparral com o Chico Careca também, que é outra personalidade forte aqui na cidade, né? Fizeram uma parceria muito boa mesmo. E depois de um bom tempo, né? Aí eles resolveram entrar de sócio lá no outro restaurante da Náutica. Eu lembro que tinha o restaurante do Chicão lá na Náutica, eu lembro. Eu não fui muito lá, mas algumas vezes eu fui e me lembro bastante do letreiro lá. Então, ele era sócio, né? Apareceu essa oportunidade para ele e ele abraçou. Olha e ali, eu não sei quanto tempo, não me lembro assim, né? Quanto tempo ele ficou trabalhando lá. Mas, assim, quando eu estava no 3º ano do ensino médio, ele já era dono de lá. Então, faz um tempinho bom, só para ter uma ideia, né? Faz um tempinho bom. E aí os filhos foram trabalhar junto com eles para dar uma força. E aí tinha aquele sambão, né? Ai, que era muito bom, nossa, muito gostoso mesmo. A gente trabalhava durante o dia e virava a madrugada trabalhando também. Foi uma época muito boa mesmo. E que hora que vocês dormiam? Quando tinha sambão, a gente chegava em casa 4 horas da manhã. E conseguia tirar uma soneca até que hora? Uma soneca até às 7. Às 7 estávamos todos lá de novo. De novo? De novo, porque era a família toda trabalhando, né? Minha irmã, ela tinha uns 8 anos, 9, 10 anos, sei lá. Olha só. E já trabalhava, já operava o caixa, né? 9 anos operando caixa? Sim. Olha só. E eu ajudava minha mãe na cozinha e o meu irmão trabalhava de garçom. Atendia, galera. Ele sempre foi muito bom com pessoas, né? Sempre foi. Bem atencioso. As pessoas gostavam bastante dele. Gente, chegou o nosso café, muito bom. Quem é que está entregando? Desculpa? Gabriel e o Anthony. Muito obrigado, viu, gente? Gente, enquanto eles vão aqui trazendo o nosso café, o nosso pão, já vou agradecendo aqui a Padoca do Vale. Não esqueça de dar o like nesse vídeo. É muito importante o seu like, o seu compartilhamento, porque cada like que você dá, ou no caso, cada um que dá um like, dispara esse vídeo para mais 10 pessoas interessadas no mesmo tema que você, que no caso é a história, é a alma, é a vida da nossa linda cidade de Garatá. Então, com café, manteiga e pão, a gente mantém conversas que aquecem o coração. Eu lembro que a gente fez um pedido de uma pizza aqui, quando vocês funcionavam na pizzaria no hotel. Sim. E aí o seu irmão falou assim, eu tô sem ninguém para entregar, e a gente ia cancelar o pedido. Ele, não, eu anoto o pedido, eu dou um jeito. Eu falei, que jeito que ele vai dar? Ele vai chamar alguém às pressas para entregar, ele vem entregar a pé, ele foi de carro até a casa da minha avó, com um Golf que ele tinha, e deixou lá a pizza quentinha pra gente. Nossa, ele tinha tem um coração muito atencioso, né? Ele trabalhou com meu pai até casar. Depois já não trabalhou mais. Então foi um bom tempo, né? Foi um bom tempo. Ele casou com quantos anos? Mas não lembro. Alguns. Não lembro. Legal demais. Agora eu vou te pedir uma outra informação. Você falou que o seu pai chegou aqui, que ele fez a sua vida a partir da atividade como caseiro, foi convidado a ser sócio de uma náutica, né? de um restaurante na náutica. Um restaurante. E posteriormente a rede hoteleira não, né? A área da hotelaria passou a ser o carro-chefe do Chicão. Sim. Mas a entrevistada aqui é a professora Simone. Sim. Você, professora, se apaixonou pela matemática de que maneira? Ou simplesmente, vou fazer e começou a fazer e se apaixonou? Como é que foi a relação da professora com a profissão docente? Caí de paraquedas. Eu me identifico tanto com isso. Caí de paraquedas, né? Apareceu uma oportunidade, quase que no final do ano, né, um professor saiu, e aí apareceu essa oportunidade para eu trabalhar na escola, né, para finalizar o ano letivo. E aí, na verdade, foi através da minha mãe. Através da minha mãe. Mas não era professora ainda na época? Você foi chamada só a encerrar o ano letivo? Só encerrar. Eu tinha curso de administração de empresa. Naquela época, se você tinha algumas matérias relacionadas ali na faculdade, podia lecionar. Exatamente. Então, tinha saído do ensino médio, tinha feito um curso de administração de empresa em Jacareí, e aí apareceu essa vaga. Foi assim, foram, acho que 4 semanas para encerrar o ano letivo. E aí eu vi que eu gostei. Né? Ali foi onde eu me identifiquei. Ainda com medo, né, receio, né, porque estar na frente dos alunos com apenas 22 anos de idade, naquela época, né, muito novinha. Mas eu me identifiquei. E, a partir dali, foi só paixão mesmo pela matemática. Porque, na verdade, né, além da gente poder estar
ministrando aulas com curso de administração, poderia ser outras disciplinas. Sim, sim. Ah, não Lembra? precisava ser só... Não, eu não comecei com matemática. Ah, não foi matemática a sua primeira Não, experiência? Eu tinha aulas de matemática, mas também tinha sala que eu dava aula de biologia. Biologia. Ah, por Biologia. causa... Porque antigamente era exatas e humanas, né? Aí Isso, biologia estava exatamente. dentro das exatas ali. Exatamente. Então, eu tinha aula de biologia, matemática e física. Uhum. Né? Mas aí eu fui me aperfeiçoar mesmo em matemática. E aí eu fui fazer faculdade de matemática com licenciatura plena. Mas quando a senhora estava na sala de aula, ainda enquanto administradora, foi um negócio assim, meu Deus, eu acho que é aqui que eu tenho que ficar. Não gostei, não gostaria, não me vejo como administradora, me vejo como professora. Houve um momento assim, um imprint com a educação? Ou não? Foi uma coisa bem natural? Não, foi natural, viu? Porque, na verdade, quando eu fui fazer administração, eu não fui com aquele pensamento, vou ser uma administradora de empresa. Sim, quer dizer, eu vou fazer um curso superior. Não, eu saí do terceiro e fui fazer. E era técnico. Era um técnico. Não era um curso superior, Não, era um não, curso era profissionalizante. Em Jacareí, na Escola Maria Augusta. Sei, sei. E aí eu falei, vou fazer um curso de administração, né? Assim, também incentivada pelos meus pais, né? Porque tinha a questão de ter o restaurante, né? Então, Claro. era uma chance ali. Mas aí apareceu a chance de ir dar essas aulas, né? Encerrar o ano letivo. E aí eu gostei. E aí ficou. Fiquei. Sabe que quando minha esposa e eu namorávamos, a gente namora até hoje, né? Que bom. Mas quando a gente só namorava, ela fazia administração de empresa também, mas ela fazia o curso superior. E eu fazia letras já. E aí a gente voltava de ônibus para casa, lembra, amor? Eu levava ela em casa, depois ia para minha casa, e ela ia falando, meu Deus, hoje eu tive a matéria de... Como que era? O profissional da administração, alguma coisa assim, né? Ah, você vai ter um computador dado pela empresa, você vai ter um telefone dado pela empresa, as suas férias serão férias, mas você vai ter que ficar de sobreaviso. Sim. E ela vinha assim falando horrores. Meu Deus, como é que eu vou ser mãe desse jeito, sem saber se eu tenho que voltar, se eu não tenho que voltar? Gente, tá muito bom isso aqui. E aí... E eu voltava falando, hoje eu tive aula de Vinícius de Moraes, Álvares de Azevedo. Aí ela falava assim, não, alguma coisa de muito errado está acontecendo. E ela refletiu sozinha e falou assim, não, eu acho que eu vou voltar para... Porque ela já tinha na cabeça, né? Uma das opções, né, Ali? De fazer era letras, mas ela foi para administração. E aí, conforme eu fui falando para ela como que era o curso de letras, ela acabou vindo comigo. E hoje somos os dois professores. Eu não sei, eu acho que eu nunca me imaginei fazendo outra coisa no começo, né? Todo mundo era professor na minha casa. Você não, né? Você foi a primeira. Não, a primeira. Na verdade, o meu sonho era fazer odontologia. Odonto. Era o meu sonho, né? Mas aí um curso bem mais caro, né? E aí fui deixando. E aí apareceu a oportunidade. A gente é de uma geração que o nosso sonho era estudar. Ponto, né? Sim. Claro que a gente tinha um sonho refinado, que era estudar alguma coisa X, né? E hoje, graças a Deus, né, dentro das possibilidades, a gente ajuda, né, os nossos filhos, as gerações que vêm, a fazer aquilo que eles sonham, né? Exatamente. E com relação à professora Sandra, ela também foi a mesma coisa? Foi chamada para a escola? Como é que foi? Não, Eu vou chamar ela aqui também, tá, gente? Mas ela vai me dar o spoiler. Então, assim que eu fui, né? Terminei o ano letivo. Aí, no ano seguinte, eu quis continuar, né? Eu fui me inscrever, né? Naquela época tinha que se inscrever na diretoria de ensino, né? Era bem diferenciado, eu lembro, sim. Que não era nem contrato, era ACT que o pessoal chamava, né? Exatamente. Se era ACT. Você ficava naquela lista de espera enorme, na diretoria até meia-noite. Meu Deus, eu lembro. Lembra? Eu lembro. Meu pai, quando passou no concurso, apareceu um senhor de um mapão na frente dele. É isso mesmo. E aí apavora, porque pode ir para qualquer lugar do estado. Exatamente. Hoje em dia, graças a Deus, está mais organizado. Aí, no ano seguinte, ela também se inscreveu para pegar aulas na diretoria de ensino de Jacareí. E ela começou junto comigo. Né? Eu comecei, quer dizer, mas um mês antes, né, para finalizar o ano letivo. No ano seguinte, ela já começou também. Quando você começou o ano, ela começou junto? Começou. E também era assim, do mesmo jeito, né? Dava aula de português, mas podia dar outras aulas, né? Então, não era a professora de português. Tinha outras disciplinas também. Olha, eu dou aula, professora, desde 2011. Isso é o quê? 2011, 14 anos? 14 anos. 14 anos. Eu olho para trás e eu vejo que eu vivi tanta coisa.
Quantos anos a senhora deu aula? 32. Ou seja, 32 mais que o dobro, né? Mais Muito. que o dobro. Agora me conta assim, tem como você olhar para o passado e imaginar alguma situação? Vamos pegar duas. Uma muito, muito gratificante e uma muito, muito difícil que você passou na sua carreira. E você pode colocar na ordem que a senhora quiser, tá? Ou a mais difícil primeiro e depois a mais fácil, ou a mais fácil depois a mais difícil. Eu acho que assim, o mais difícil, e eu estava pensando isso hoje antes de vir para cá, Olha só. que eu achei que essa pergunta fosse aparecer. Ia aparecer. Apareceu. Eu acho que foi ganhar a confiança. Sabe? Fazer com que os alunos acreditassem na professora Simone. Porque, como eu disse, né? Eu não comecei, por exemplo, com o 6º ano, antiga 5ª série. Não. Uhum. Eu comecei com o ensino médio mesmo, que naquela época era colegial. Então, fazer com que eles acreditassem em mim com 22 anos só, eu achei assim, que foi um desafio bem grande. E fazer também, né, com que os pais acreditassem, né? Porque é muito nova, né? Muito nova. Eu muito comecei nova. com 25 e eu já me sentia bem inseguro. E, assim, as disciplinas, né? Não é, como eu disse, era matemática? Era. E a matemática era do ensino médio. Uhum. Então, era uma coisa bem mais difícil. É desafiador. Muito. Então, eu tinha que realmente sentar, preparar as minhas aulas direitinho, fechar tudo. Eu tive até uma professora particular para me auxiliar, para que eu pudesse dar as minhas aulas com segurança. No começo foi assim. Gente, ó, vou falar um negócio. Obviamente ela não precisava disso. Mas existia nela a vontade de oferecer com excelência o melhor. Então você Exatamente. olha o nível de comprometimento de um professor que faz aquilo que gosta e quer fazer com excelência, né? Tem gente que quer o emprego, né? Ah, eu tô lá, que legal, faço o que eu consigo. Tem muita gente que fala, o professor não tem obrigação de saber tudo, e não tem mesmo, né? Mas quanto mais coisa souber, Mas melhor, pelo menos né? para o que você vai falar, né, esteja preparada, né? E na época eu tinha uns alunos que assim, A gente eles conhece? Sim, eles são inesquecíveis. Que eu falei assim, bom, eu preciso saber exatamente o que eu estou falando, né? Falar com propriedade, sabe? Uhum. Porque tem esse aluno, ele vai me perguntar. E Mas eles fazem a gente crescer tanto, né? Exatamente. Nossa. E eu ainda converso com ele de vez em quando, né? Ele não mora mais aqui em Garatá. E eu falo para ele o quanto ele me ajudou. Porque ele me fazia com que eu me preparasse cada vez mais. Então, eu estava preparando minha aula, eu pensava, ele pode me perguntar isso. Ele pode me perguntar aquilo outro. E era dito e feito, ele me perguntava. Mas também, quando tinha alguma coisa que ele perguntava, eu já não sei. Eu sempre tive essa facilidade em dizer isso aí, eu já não sei, mas eu vou pesquisar. A gente fica inquieto, né? Sim. Aquilo também começa a te atormentar. Você vai atrás depois. Exatamente, né? E não é que nem hoje, né? Porque hoje, não sei, vão lá, já sabe. É verdade. Nossa, Naquela irrita tanto, época, né? não. Demais. Tem uma cena do Náufrago. É o Náufrago? Aquele do Wilson? É o Náufrago, né? Que quando ele volta da ilha, ele pega um acendedor de fogão. Você lembra Sim, dessa cena? sim. Aí ele só aperta assim, meu Deus, eu fiquei dias e dias passando frio, hoje é só apertar aqui que sai fogo. Exatamente. Então, pra gente também, né? Pra gente fazer o fogo, meu Deus, na nossa E era época. muito interessante porque ele esperava a resposta para o outro dia. Ele esperava. Ele te esperava. desafiava de novo quando te via. Sim, e quando eu chegava, eu já voltava falando, né? Lembra de ontem? Não Nós esperava, falamos aqui, né? turma? Então, é assim, pesquisei, assim, assim, assim. Nossa, eu lembro quando eu comecei, e eu também comecei com o ensino médio. A primeira turma que eu entrei foi uma 2ª série do ensino médio. E eu já escrevi sobre isso, fiz uma crônica sobre isso. Eu sentia que eu tentava me esconder atrás dos meus óculos. E da minha lente riscada. Eu me apegava ao fato da minha lente estar riscada. Não, estou escondido aqui atrás. E eles pareciam que conseguiam ver minha alma através da lente riscada dos meus óculos e ficava esperando que alguma coisa de muito importante brotasse da minha boca. Eu falei, gente do céu, eu tenho que saber alguma coisa para falar para eles, né? E outra coisa, né? Eles são... Hoje eu acho menos, mas antes eles eram muito observadores. É verdade. Então, quando a gente começava a falar, era aqueles olhinhos fitados na gente, né? Esperando mesmo a explicação, né? Com vontade de aprender. Então, isso fazia com que eu, cada vez mais que eu chegasse em casa, eu ia me preparar ainda mais para aquela aula.
Sabe qual foi a primeira dúvida que me perguntaram assim na sala de aula, na aula de gramática? Eles me olharam, uma pessoa, eu não lembro o nome dela, era na sala da Fernanda, aquela que era rainha da São Leopoldo Fest, eu esqueci o nome da aluna, mas a Fernanda é da sala dela, porque ela está na minha rede social, toda hora eu lembro dela. Ela me olhou e falou assim, professor, é fim de semana ou final de semana? Eu falei, você é canalha. Mas eu fui pesquisar também. Aí eu falei, não, é fim de semana. Final de semana seria o final bruto mesmo, né? Da semana. Seria o sábado, é o final da semana. Agora, fim de semana é o tempo de folga, que é o sábado e o domingo, que não é o fim da semana. Domingo é o primeiro dia, né? Sim. Agora, para descansar, é fim. Mas se não fosse ela, eu não teria pesquisado. E até hoje, se alguém já pensou num cursinho, me perguntar se eu não soubesse responder, a credibilidade, né? Meu Deus. Eu acho assim, o questionamento dos alunos, né, é exatamente para fazer com que a gente busque mais. Não, a gente melhora. A gente melhora. Muito. De repente, hoje, não exista tanto esse desafio. Porque, como você falou, né, professora? Eu quero saber... como que é o nome daquela rede lá? O ChatGPT, o Gemini me responde na hora. Responde tudo. Na hora, né? Tá aquele meio burrinho, tá, gente? Você pergunta o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona, eles erram, eles não sabem, não. Tem matemática, eles são mais exatos? Você chegou a testar nesse sentido? Falar do antigamente e do hoje, né? Antigamente era mais cálculo, né? Era. Sabia tabuada. Decorar. Você era condicionado, né? Me lembro que quando eu dava aula na 8ª série, antigo nono ano de hoje, a gente dava a resolução de equação do 2º grau de A a Z. E o aluno só fazia aquilo mecanicamente. Agora, hoje, não, né? Situações problema, né? Exatamente. Tem toda uma situação problema envolvida. Então, ele tem que ter um vocabulário bom, não é? Ele tem que organizar as ideias direito, verificar que informações são aquelas. Todas as informações que são pertinentes, eu vou precisar usar. Então, é algo muito mais elaborado. Quer dizer, até que a expressão esteja completa, é necessário que haja um processo interpretativo ali, né? Sim, exatamente. Não aparece o cálculo lá pronto para ele fazer. Não. E assim, até eu estava comentando com um aluno essa semana mesmo, né? Ele é ótimo para fazer conta. Sim, mas você precisa deixar já estruturado para ele. Então, a habilidade de ler, interpretar, de organizar as ideias ainda é falho. Quer dizer, são várias competências que ele tem que acionar. Ele consegue acionar a de destrinchar o cálculo. Exatamente. Chegar na expressão não é o forte dele. Não é o forte, né? E assim, né? A habilidade de leitura e interpretação não tem disciplina que não requer, né? Todas precisam. Mas, gente, olha só o que a professora está falando. Não é de responsabilidade do professor de português, né? Não. Ou exclusivamente do professor de Não. português, falar sobre interpretação. Não. Mas de todos os professores para que essa competência seja formada. Eu falo isso para eles, gente. Antes, realmente, o professor de português trabalhava mais isso, né? Sim, claro. E até hoje eu acredito que trabalhe mais. Sim. Mas é compartilhada hoje essa responsa, né? Que nesse compartilhamento que você está falando, que os meus alunos eles têm um glossário, que é só do vocabulário da matemática, da parte de geografia. Ótimo. Então, eles têm um caderninho à parte, que é um glossário. Então, apareceu lá no exercício face. É face rosto ou face lá do cubo, por exemplo? O que significa face nesse contexto? Uhum. E aí, eles têm que... a cada módulo que a gente faz, eles têm que ir alimentando esse glossário. Né? Porque, às vezes, eles não conseguem responder porque o vocabulário está pobre. Exatamente. Eu vou contar uma situação que eu vivi aqui. A professora de geografia chegou para mim uma vez na sala dos professores, lá no Rio Grande do Sul, quando eu comecei minha carreira. Professor, o senhor tem que trabalhar mais a questão de vocabulário e interpretação com seus alunos. Aí eu já fiquei envergonhado, porque ela falou durante o cafezinho, né? Porque, gente... O momento mais sagrado do professor é o cafezinho. Café. Não tire o café do professor. Não, e ela quis falar de trabalho durante o café. Eu já larguei o café. Eu falei, por que eu tenho que trabalhar melhor? E eu tinha recém começado na sala de aula, foi naquele período dos óculos riscados. Aí ela falou, você acredita que eu estava hoje fazendo uma leitura com eles e um aluno levantou a mão e me perguntou o que era hidrografia? Aí eu falei para ela, professora, vamos trabalhar, amiga? É difícil, né? Vamos trabalhar, porque assim, quando é que eu vou ver a palavra hidrografia em qualquer literatura que a gente for apreciar? Ele vai ver hidrografia quando estiver falando com a senhora. Aí seria muito legal se a senhora me ajudasse, explicasse para ele o que é hidrografia.
Agora vamos lá, qual que é a pergunta que a senhora vai fazer na sua prova? O que é hidrografia? Ele tem que saber. E não sou eu que tenho que ensinar exatamente isso. Tem coisa, tem que ajudar, pô. Tem vocabulário que é da disciplina, né? Exatamente. E aí cabe a cada professor, né? Destrinchar Eu imagino. esse vocabulário. Então, eu imagino. E hoje, graças a Deus, com essa divisão, né, da BNCC, das habilidades, competências, os professores começaram a ficar mais atentos a isso, né? Mesmo, porque eu sempre falo com meus alunos, vocês já perceberam que as disciplinas elas andam uma passeia, né? Ela vai... Dentro da outra, né? E tem esse negócio desses itinerários formativos também, né? Que traz muito isso para a gente, né? Então, eu preciso ter um vocabulário para resolver uma situação, um problema relacionado à matemática, eu preciso. Mas eu também preciso ter um vocabulário da geografia, da parte de história, porque uma hora isso vai contextualizar dentro da matemática. Exatamente. E dentro da própria disciplina, de repente, assim, eu vou pegar da minha área do conhecimento. Quando você vai escrever uma redação, você usa um vocabulário diferente de uma crônica, por exemplo. A crônica ela é muito mais rebuscada. E eu imagino que matemática também, né? Você precisa levantar algumas habilidades diferentes para resolver uma equação. Sim. E para você aprender um outro conteúdo aí, né? Não sei. Não vou nem chutar porque eu vou falar besteira. Mas precisa acionar coisas diferentes, né? Sim. Gente, falamos pra caramba aqui de universo pedagógico. Eu quero só convidar vocês a, mais uma vez, virem aqui à Padoca do Vale, porque com café, manteiga e pão, a gente mantém conversas que aquecem o coração e a mensagem que eles mandaram para mim é: um instante pode transformar o seu dia. Qual que foi o seu, professora? Deixa eu ver. Confie, você está sendo guiado. Olha só, Linda, né? Forte, né? Quer receber mais do que um café, uma manteiguinha, um pão? Eu recebi uma palavra de incentivo aqui na Padoca do Vale. Qual que é o seu, amor? Dá uma olhadinha aí. Gente, é a Alexandra, não é o Adriano, pelo amor de Deus. Hoje você será motivo de um sorriso. Ela já é, gente. Ai, motivo que do meu delícia. sorriso. Obrigado. Gente, não esqueça de dar o like nesse vídeo. A cada like que a gente recebe, 10 pessoas são acionadas a receber esse conteúdo que com certeza vai inspirar muitos outros igarataenses que, assim como você, como eu, como a Alexandra, como a professora Simone, são apaixonados também por esse chão. Professora, me fala uma coisa. E como é que a senhora conheceu o Digníssimo, o pai da sua filha? Nossa, eu corto aqui também, se quiser. Se quiser, eu corto. Não. Não? Manda abraço, então. Eu corto eu cortando. Na escola. Olha, tanto mistério. Isso é uma história que eu não falo muito, né? Mas, enfim, na escola. Eu estava trabalhando, professora, e ele veio estudar o ensino médio aqui em Garatá. E ele estudava à noite. E eu dava aula à tarde, mas eu tinha uma turma à noite, uma turma só. Lembrando que a professora tinha 22 aninhos, tá, gente? Não era... Não é? Foi naquela época que a senhora dava aula. Sim, sim. Tá, lá no comecinho. E aí, não é? A gente se conheceu, mas tinha essa coisa, né? Eu era professora. E ele era aluno da escola. E ele tinha quantos anos na época? 40, olha, imagina. Não, mas eu não tinha 22, não. Não foi aí que eu conheci ele. Eu conheci ele com 26. Tá, com 26. 26. Tá. E ele tinha 22. Ele é mais novinho que eu. Gente, por favor, 22. Mas, né, tinha essa questão, né, da professora com o aluno. Isso era gritante, né? Eu não sabia, viu? Eu perguntei, eu não sabia, tá? Mas aí ele foi estudar em Jacareí. Para não ficar aqui, ele foi fazer um curso técnico em Jacareí. Pronto, aí a situação ficou ótima. Aí ficou super tranquilinho. Foi assim que eu conheci ele aqui na escola. Que legal, Coronel. Que legal. Agora vamos para um outro lado aqui, ó. Você falou da situação difícil, né? E da situação fácil? Fácil. Não é fácil. Você falou da dificuldade de trazer a confiança dos alunos e a situação gratificante enquanto professora. Ai, gente, olha, sinceramente, eu acho o respeito que eles têm por mim. E tem, viu? E tem. Sabe, de repente não é respeito, é um medo, não sei. Não, mas eu discordo. Eu vejo como respeito. Eu acho isso é o mais gratificante. Que legal. Eles olharem para mim, né? Ai, professora. E saber que alguma coisa vai sair de bom ali da professora. Exatamente isso. E quando eu saí agora para me aposentar, isso ficou mais gritante ainda, esse respeito que eles têm por mim.
Você enxerga de fora hoje da escola com muito mais clareza esse respeito que eles têm por você? Sim, com muito mais clareza. Foram 32 anos aonde eu falo que eu entrei pela porta da frente, graças a Deus saí pela porta da frente. E aplaudidíssima, E hein? aplaudida, e assim, respeitada. Isso, para mim, não tem preço. Que legal. Gratificante demais. Que legal. E, assim, né, na cidade, já dei aula para quantos? Bom, Pra 32. Para o filho, para a avó. Você Dona já deu aula para Olga. 3 gerações? Já. Dona Olga. Dona Olga é a avó. É a bisavó. Jesus, pera. Tinha um aluno no nono agora, que ele é bisneto dela. Bisneto da sua aluna lá atrás. Lá atrás. Foi no primeiro ano do ensino médio, quando não tinha essa questão de EJA, eles estudavam no regular mesmo. Acho que ela tinha o quê? Uns 50 e tantos anos, 60? Isso nos anos 90. Sim, lá atrás. E agora se deu aula pro bisneto. Bisneto. Olha só. Super Quer dizer, a interessante, né? mãe dele era novinha quando você dava aula para Sim, bisavó. Exatamente. Olha só. Super interessante. Eu acho que isso que para mim é o gostoso daqui, de você tá na cidade de Garatá. Uhum. Você vê as histórias acontecendo. Você lembra, tem muitas lembranças. Fulano, eu sei. A senhora deu aula para minha tia, para não sei quem, para o meu irmão. Então, sempre tem isso. Certo, certo. Quantos minutos deu, Ali? Só para a gente não alugar a professora. 32. Perfeito. Eu não vou alugar muito a professora, porque senão ela também não volta mais quando eu chamar de novo. Eu vou fazer algumas perguntas curtinhas e você me responde da maneira mais curta que você conseguir. Tá bom. Pode ser? Pode. Um time de futebol. Corinthians. Gente, eu não tô achando um palmeirense. Todo mundo é corintiano ou São Paulino. Corinthians? Corinthians. Tá feliz, né? Eu que tô triste. Uma cor. Vermelho. Cor da paixão. Se você tivesse em apuros, qual seria o telefone ou WhatsApp da pessoa? Qual pessoa seria para que você ia pedir ajuda nesse momento? Minha irmã. Professora? Sandra. Sandra. Professora Sandra. Gente, desculpa, comi o pão bem na hora aqui. Uma frase que te disseram ou que você leu em algum lugar que faz muito sentido para você e você leva para a vida. Meu Deus. Uma frase de efeito que te motiva. Uma frase de efeito me motiva? Qualquer fala que alguém tenha falado para você, um conselho que faz muito sentido para você. Não desista dos seus sonhos. Muito Você bom. é capaz, você consegue. Eu vi muito isso lá atrás. A professora Tânia, o professor Aldo. Professor Aldo, olha, gente, eu tinha Professor até Aldo. desenterrou Eu ali. vi muito isso deles. Você é capaz. Professora Solange. Professora Solange. Nossa, tá aí. É Isso aí. bastante referência, né, pra gente citar. Sim, sim, sim. Professora Simone tem medo de quê? De bichos. Mas bicho, o quê? Um Yorkshire? Um elefante? Bichos, lagartixas, grilos. E ela mora em Garatá, a gente tem medo de grilos? Sim, 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 pavor. Uma vez eu peguei um bicho folha. Eu falei para os meus amigos que eu estudei no Colégio Antônio Afonso no meu último ano do ensino médio, lá em Jacareí. Morava aqui em Garatá. Eu falei, gente, lá em Garatá tem grilo, gafanhoto, bicho folha que tem o tamanho do meu dedo indicador. Aí eles disseram, isso não existe. Eu falei, existe. Não é mentira. Eu falei, eu vou trazer um amanhã. E, gente, pelo menos na época que eu morava... A rua de baixo da rua Enoque era de terra, né? Sim. Então tem a mata fechada até hoje. A coisa mais fácil que tinha era achar bicho. Você fechava o vitrô, ligava a luz de dentro de casa e os bichos colavam no vitrô. Quando eu fiz isso, em menos de 15 minutos, chegou um senhor de um bicho folha bem grandão. Aí eu peguei um vidro de maionese, lembra da maionese? Sim. Pum, peguei. E levei para a escola. Mas era só para os caras olharem. Eu tive cuidado ainda de pegar um material transparente. Aí, antes da prova, eles falaram, nossa, olha só, é verdade, o Raider trouxe. Aí eles abriram, no que abriu, Meu Deus. o bicho folha saiu na sala de aula e o meu professor de português
fez um escândalo, subiu na mesa, gritou. Né? Aproveitando, você sabe que na sala de aula, os meus alunos, eles vão lembrar. À noite, calor, eu estava muito grilo. E eu não ficava na sala. Não, eu já compartilhava isso com eles. Eu falava, gente, ó, se entrar grilo, eu não vou ficar. E eu não ficava. Então, eu tinha que... Os meninos que eles já sabiam. Aí tinha uns que queriam pegar e jogar em mim. Eu falei, gente, vou desmaiar. Ô, louco, mas jogava? Não, não jogava, não. Só fingia? Só fingia. E eles tiravam besouro. Quando estava na sala de aula, eu não conseguia ficar. Mas eles já sabiam e eles, gentilmente, tiravam todos os bichos da sala de aula. Eu tinha muito medo de besouro. Mas a minha tia Esther, quando fazia biologia, ela gostava de pegar esses bichos para levar para a faculdade. Eu não sei se a senhora lembra, professora, teve uma época em que deu uma revoada de besouro aqui em Garatá muito forte. A gente achava besouro no chão, assim. Sim, lembro. Aí ela pegava um vidrinho de maionese, dessa vez um pouquinho maior, e ia recolhendo o besouro do chão. E foi lá que eu perdi o medo. Né? Porque eu vi tanto, e eu vi que eles não faziam muita coisa. E eu também não tinha medo de marimbondo, até ser picado. Aí hoje eu não posso ver também. Eu também de marimbondo. Gente, o bicho e eu, ele lá e eu cá. Mas já foi picado alguma vez? Já. De quê? Marimbondo. De marimbondo. Nossa, dói, né? Demais. Ele se escondeu no meio dos meus brinquedos. Aí eu fui lá no meio do brinquedo, ele pegou bem aqui pertinho do meu joelho, na parte demais. de dentro. Dói muito. Eu nunca fui picado de abelha. Você já foi picado de abelha, né? Diz que dói também, mas eu não pude comparar. Deixa no comentário, você já foi picado de abelha e de marimbondo? O que dói mais? Coloca aqui pra gente. Um lugar. Um lugar? Ai, minha casa. Chega uma época na vida que a gente gosta tanto, né? É, minha casa. Por quê? O que tem lá que você gosta tanto? Ai, sossego. Nossa, sossego. Tudo que o professor quer, gente, é sossego. É isso. Eu acho que você falou certo agora. Bateu em cima. É o sossego. Então, depende, aqui é na nossa casa que a gente consegue encontrar exatamente, esse nível de sossego. Né? E lá no Roselena é super sossegado mesmo. Eu, quando chego em casa, às vezes a minha esposa fala, vai pro banho. Eu falo, não, só preciso sentar aqui um pouquinho. Aí o ouvido tá apitando, né? Porque a sala de aula faz isso com a gente, né? Exatamente. Aí o ouvido para de apitar um pouquinho, pronto, agora eu posso tomar banho. Que é o sossego entrando no corpo. Exato. É voltar pro corpo, né? É isso aí. Professora, o que a senhora mais gosta aqui em Garatá? O que eu mais gosto? E pode ser uma história, e pode ser uma coisa, e pode ser uma situação que a senhora queira descrever, fica bem à vontade. Gente, o que eu mais gosto em Garatá? Eu acho que essa questão de todo mundo conhecer todo mundo. Não é? É uma delícia mesmo, né? Eu acho que é isso. É gostoso você passar na rua. Às vezes eu passo na rua de carro, né? No caso de ser professora, e parece que é a Xuxa. A professora Simone! Sabe? Eu acho que isso é gostoso, eu gosto. Professora! Eu acho que é isso. Até quem não teve aula, né? Que é muito difícil. Até quem não teve aula. Ou então, às vezes, estou passando e eu escuto eles falando. Quando eles me veem de longe, eles já estão falando de mim. Olha só. Eu acho que isso é gostoso. Eu vou te fazer uma pergunta agora que é uma resposta para mim, tá? É pessoal. Você conheceu a minha avó, conhece a minha tia Esther. Sim. Tem alguma situação vivida com uma das duas que seja engraçada, curiosa, que você queira contar aqui para mim? Ai, olha, o que eu lembro com a sua avó era a minha pasta de elástico. Engraçado, né? Porque todo mundo Qual tinha... que é o caso com a pasta de elástico? Sim, porque todo mundo tinha pasta de elástico naquela época, que era verde, vermelha. Não sei se você lembra daquelas pastas de elástico. Sim. Existe ainda hoje, bem baratinho, gente, 80 centavos aí. De papelãozinho, né? E a minha, essa. E a minha era diferente. A minha era uma pasta de elástico, ela tinha umas rosas. Umas rosas mesmo, uns botões de rosas. Mas era de papelão? É de papelão. Igualzinho às outras. Só que a minha era diferente, porque a minha não era verde, nem vermelha, nem amarela. Lembra? Naquela época era verde, vermelha e amarela. Sim. A minha era a única que destacava. E eu me lembro que ela gostava muito da minha pasta. Acho que é isso que fica. Né? Eu sempre lembro disso. Ela elogiou a tua pasta. Sim. E era a única que era diferente. Então, quando ela estava entregando as pastas, né? Várias vermelhas, várias verdes, né? Então todo mundo ficava sentado. Quando era minha, eu já estava de pé, porque eu já sabia que era minha. Agora, para finalizar, professora, para não te alugar muito. Tá.
Os 32 anos de atividade profissional no Estado acabaram no final do ano passado, né? Ou no começo desse ano? No começo desse ano, pós-carnaval, já não voltei mais. Perfeito. E alguns eventos aconteceram, né? Foi a homenagem de Igarapé em Foco, Sim. foram os alunos reconhecendo. Qual foi o momento assim que a senhora se sentiu mais querida dentro desses últimos eventos enquanto professora? Dentro dos últimos eventos? Você já sabendo que você ia se aposentar, a comunidade ciente de que a senhora se aposentaria, o que aconteceu nesses últimos dias de trabalho que mais mexeu com a senhora, que mais mexeu no coraçãozinho? Olha, porque a minha ideia não era nem voltar esse ano, né? Mas o senso de responsabilidade falou mais alto. E aí eu quis voltar para conversar com as minhas turmas, para explicar para eles, né, que possivelmente eu iria sair. Então, por isso que eu voltei, porque na verdade eu poderia nem ter voltado por conta da licença prêmio que eu tinha. Mas eu não queria simplesmente desaparecer. Eu queria conversar com eles. Então, a conversa com eles, acho que foi assim o mais marcante, que eu fui preparando eles, né, dizendo que eu sairia e não voltaria, e o carinho deles, porque os últimos meses, né, eles não foram muito fáceis. Então, quando eu voltei também da minha licença saúde, eles me acolheram de uma maneira assim tão linda mesmo, sabe? Me abraçaram mesmo, dizendo que sentiram a minha falta. E não era assim, jogando confete. Dava para perceber que era verdade. Não era hipocrisia, Não né? era. E aí, o fato também da Amanda, né? Amanda Bueno, que foi até a escola, foi minha aluna, gente. Quando a Amanda foi minha aluna? Foi muito tempo. Foi minha aluna no noturno. Primeiro e segundo ano do ensino médio. Acho que terceiro também. E ela foi lá. Ela falou para mim, eu vou lá esperar você sair. E ela foi. Acho que esse é um dos momentos assim, mais marcantes. E também a despedida, né? Que aí fizeram uma despedida. Os meus ex-alunos estavam lá. O Albert, que é vereador, o Valdeci, Lucélia, sabe? E esses alunos, eles são alunos de 1995. Olha só. Foi quando eu entrei no Coronel. 95. E a gente tem uma turma ainda no WhatsApp. E a gente ainda se encontra de vez em quando. Tem uma foto dessa, né, que a senhora compartilhou comigo? Exatamente. Dessa turma que mantém um grupo como... Ainda em preto e branco a foto. Olha só. E essa turma é ativa. Olha A só. gente Não é aquele grupo pro forma só, não. Não. Nós nos falamos ainda. Que legal. Eu acho que é isso. Esse reconhecimento depois de tanto tempo. Eu acredito muito nisso, né? Porque quando eu saí do Rio Grande do Sul para cá também, essa mesma turma, que era a segunda série do ensino médio, e posteriormente era a terceira série do ensino médio, eu também me despedi deles, porque eu havia passado no concurso aqui em São Paulo, minha esposa e eu viemos para cá, e a despedida foi marcante. Foi um momento gratificante, mas não foi fácil. Eu imagino que também não tenha sido fácil para a senhora, né? E assim, né? Eu não queria sair de qualquer jeito, sabe? Deu seu tempo, pega suas coisas e vai. Porque isso poderia acontecer. Sim. Se desse o tempo, eu teria que realmente sair da sala de aula, né? Se eu estivesse dentro da sala de aula. Então, não, eu, como toda boa professora de matemática, eu fiz bem calculadinho Sistemático. mesmo. Vou lá, converso, fico um tempo, né? Deixo eles ali sabendo do que vai acontecer. E aí fico até o carnaval. E depois não volto mais. E foi assim. E deu um mês. Um mês depois, eu estava de licença prêmio, né? Decorrido um mês, a minha aposentadoria saiu. E não era algo esperado. Não porque era. tem gente que fica ansiosa, né? Não. Inclusive, os professores falavam, nossa, mas está na hora de se aposentar, está chegando, tá? Eu não queria falar do assunto, porque eu não queria criar expectativa. Então, é um assunto que eu não falava. Depois que eu voltei da minha licença saúde, fiquei 2 meses fora, aí deu um estalo. Está na hora de parar mesmo. Porque na licença saúde eu entendi que eu conseguia ficar em casa sossegadinha. Ali deu estalo. E ali foi onde eu pedi. Veja a minha contagem, por favor. Já tinha bastante tempo. Quer dizer, já tinha dado tempo? Era você que não tinha entrado com pedido? Não tinha. Não. Ou o tempo foi certinho, o tempo da aposentadoria? Foi certinho. Foi assim, no tempo de Deus. É o perfeito. É o perfeito. Perfeitinho. E ainda tinha 150 dias de licença prêmio, que também eu não sabia que eu tinha.
Você só foi trabalhando, 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 tinha coisas lá que era seu direito e que nunca foram acionadas. Então, eu sabia que eu tinha 60 dias. E aí a Goya falou assim, não, mas eu acho que você tem outra. Uau! E aí, naquele momento que eu pedi a aposentadoria, ela falou assim, eu vou ver isso aqui primeiro. E aí ela viu realmente que eu ainda tinha mais 90 dias. Agora é a Bárbara, né? É isso. A Bárbara, gente, excelente. Eu não a conheço pessoalmente, mas o que os professores falam a respeito da Bárbara é um negócio brutal. Como ela cuida dos professores, dos funcionários, né? Sim, ela faz com excelência, com um sorriso no rosto. E ainda, né, gente, quem cuidou da minha vida, né, ali, minha vida profissional, né, a Sandra do seu Pedro, né, também, o Ricardo de Jacareí. Então, e eu saí do Coronel 1 ano só. Então, a minha vida estava toda a minha documentação estava ali. O que também, claro, que deu uma facilitada, né? Claro. Mas a boa vontade dela de procurar a outra licença-prêmio que eu tinha. Senão, eu ia ficar por isso mesmo? Ia ficar por isso mesmo. Olha só. Professora, deixa eu falar, então, algumas coisas antes de encerrar. Em nome da cidade. A senhora falou que gosta de passear pela cidade e receber esse carinho, né, dos seus ex-alunos, alguns até que te consideram uma mentora, mas nunca tiveram aula com você, né? Exatamente. A fama corre, né? Eu sou um desses. Eu sou um desses que nunca tive aula, mas assim, eu sempre olhei para a senhora com muita admiração. Obrigada, viu? Com muita admiração, porque professor não é aquele que se posiciona só em sala de aula, mas que se posiciona, né, olhando no olho e dando um bom dia bem dado, olhando no olho, que se porta mesmo como professor, como inspiração de agente social, né? Pessoa que vive em sociedade de maneira decente, de maneira reta, de maneira que nos inspira. E eu sabia o seu nome, eu te olhava, você entrava na casa da minha avó quando eu morava lá, e enfim, você conversava com a minha avó que também era um exemplo para mim, e eu falava, nossa, essa turma me inspira. Então, quando eu penso nessa turma, eu penso em quem? Professora Márcia, professora Simone, professora Sandra, em Dona Terezinha, em professora Solange, em professora Dilceia. Eu lembro dessa galera e guardo no meu coração com tanto carinho que você não tocou só a galera dessa geração, você não tocou só da bisavó até o neto, você tocou a eternidade aqui da nossa cidade. Porque dentro de cada aluno que você teve a oportunidade de formar, você colocou um pouquinho do seu coração e lançou um pouquinho da semente que só a senhora podia lançar. E a cidade será o que será muito pela tua influência. Eu fico feliz, porque é assim, né? Alguns realmente não tiveram a aula comigo, né? Vários, né? Mas dava para perceber assim, a vontade em ter. Alguns até me falavam. Aí eu não vai ser não vai ser com você. Aí eu ainda falava assim, mas vai ser só uma semana que você vai gostar. Depois você não vai gostar mais, né? Porque eu sempre fui muito enérgica, né? Mas eles queriam provar, né? Já pensou num ano só a Solange, o Maurício, professora Simone? Professor Maurício. Professor Maurício de História. Gente, ó, eu sou grata. Geografia ou História agora? Eu não lembro, o Maurício era História, né? História. Eu sou grata, porque eu tive uma base assim, de formação mesmo, enquanto como que você tem que atuar na sala de aula. Excepcional. No período em que ele era da coordenação, né? Sim. Eles me incentivavam, eles me ensinavam o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que me portar, sabe? Tinha aquela correção de fluxo, eu aprendi muito com a professora Solange. Eu era muito retraída, muito quieta. E ali na correção de fluxo, com os cursos que ela dava, foi onde eu fui me soltando, ela me colocava para ir para as reuniões, eu não queria. Não, você vai. E ali fui desabrochando, sabe? Então, eu tive realmente pessoas que seguraram a minha mão. E, assim, muito difícil aparecer alguma situação constrangedora com alunos e pai. Mas, quando aparecia, ela sempre estava do meu lado. Nunca me deixava enfrentar a situação sozinha. Não, acreditando no meu trabalho, sempre assinando embaixo daquilo que eu falava. Então, eu sou muito grata mesmo pelos meus 32 anos de Estado. Grata mesmo. E Garatá é grata pelos seus 32 anos de serviço, porque... É gostoso fazer história, né, gente? Não, eu tenho é a orgulho. própria história. Você sabe que naquela postagem que você fez lá, naquela homenagem, teve um aluno do Sul. Ele está no Sul. E ele comentou, eu tive aula com a professora Simone em 1995. E você lembra dele ou não?
Não lembrava, mas aí ele me chamou no Instagram e aí eu lembrei. Olha só que Ai, legal. que incrível que foi isso. Por isso que eu falo que toca eternidade. A senhora não sabe o efeito. Sabe aquela flecha que você sabe que tem destino, mas você não sabe qual é? É a flecha que está voando, e que quando atinge, digamos que é uma flecha flamejante. Ela cai no lugar, ela incendeia. Outras flechas são acesas ali naquela mesma chama e são redirecionadas. Então a gente não tem dimensão daquilo que uma boa professora, um bom professor eu sou feliz, faz. Eu sou feliz. E permaneça na convicção de que é verdade. Muito bom mesmo, né? Esse encerrar. E você sabe que eu sempre tive muita preocupação com a minha pessoa em si. Sempre me coloquei como exemplo. Pressiona demais, né? A gente se pressiona demais. Sim, eu sempre me coloquei muito como exemplo. Muito mesmo. Então, eu vivi os 32 anos, não é? Sempre querendo ser o melhor, tanto para mim quanto para eles. Para que realmente eles acreditassem em mim e se inspirassem. E eu tenho alunos que se inspiraram e foram ser professores. Eu falei para a professora Márcia quando ela se aposentou. Eu tinha muito medo de ler. E um dia ela pediu para que eu lesse. Na 5ª B, aqui no Coronel, em 95. E eu era muito inseguro. E eu era o número 50 da minha turma. Eu morava no Rio Grande do Sul, vim para cá no meio do ano. E ela falou, Raider, lê esse parágrafo. E eu li o parágrafo. E aí ela passou do meu lado, segurou minha mão e falou assim, a sua leitura foi muito boa, parabéns. Aquilo mudou minha vida. E ela nem lembra que ela fez isso. No dia da aposentadoria dela, eu mandei um áudio para ela. E eu falei isso para ela, eu tive a oportunidade de falar isso para ela. Queria trazer ela aqui, mas ela tem um coraçãozinho mais tímido, né? Ela é mais tímida. Mas ela falou isso para mim, mudou minha vida. E hoje eu sou professor de língua portuguesa, minha esposa é professora de língua portuguesa. Uma palavra, né? Uma ação, um toque na minha mão e um incentivo. Exatamente. O que não é capaz de fazer. Uma pessoa que é inspiradora e que nos estimula nessa magnitude. É isso aí. E a senhora continua, mesmo que não em sala de aula, inspirando que bom. A gente. Assim, eu quero continuar assim, inspirando. Então a senhora saiu da sala de aula, mas continua nos ensinando. Amém. Que bom, fico feliz. Professora, muito obrigado. Palmas para a professora, então. Bate palma daí de casa também, gente. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Gente, mais uma vez, estimulo. Vem aqui a Padoca do Vale, café, manteiga e pão, conversas que aquecem o coração. Você vai ser muito bem atendido. Mais uma vez eu lembro, amassa o like aqui. A cada like, 10 pessoas que têm interesse nesse assunto vão ser acionadas e vão ser inspiradas com histórias como a da professora Simone, que vai realmente deixar um legado, que deixa um legado para a nossa cidade, que é incalculável. Então, muito obrigado, professora, mais uma vez. Obrigada a você pelo convite, né? Por quem perguntou se eu não iria vir, né? Quem? Teve gente que me perguntou se eu viria. Eu falei, sim, vai vir. Calma que tem uma fila aí, mas ela vai vir. Muito obrigada mesmo, né? E é isso, eu sou grata por esse momento, né? Por essa oportunidade. Gratidão mesmo. E é a primeira vez, hein? A primeira de muitas, espero. Muito obrigado, Amém. Viu, professora? Amém. Grande abraço, gente. 3, 2, 1. Tchau.